Seja bem-vindo ao Enciclopédia Futebol. O vídeo de hoje é sobre os melhores jogadores brasileiros da história dos grandes clubes da Europa. Esse conteúdo já foi apresentado anteriormente pelo canal Futirinhas. Lembrando que o Campeonato Brasileiro está de volta e com o aplicativo do OneFootball você vai ficar por dentro de tudo o que acontece com o seu time. Além de novidades, vídeos, tempo real e estatísticas, você também pode acompanhar o desempenho individual do seu jogador preferido. Você não vai perder essa, né? Clique no primeiro link da descrição e baixe o aplicativo de maneira 100% gratuita. Começamos com o Ajax, um dos gigantes do futebol europeu. Apesar de, ao longo dos anos, vários craques de nacionalidades diferentes terem brilhado pela equipe, não foram tantos brasileiros que defenderam o clube holandês. O principal deles é o ponta David Neres, que atua pela equipe desde 2017. Ele acumula mais de 160 partidas disputadas e foi uma peça importante na temporada de 2018-2019. Naquele momento, o Ajax alcançou a semifinal da Liga dos Campeões, eliminando clubes de peso como a Juventus e o Real Madrid. Assim como a Ajax, o Arsenal também não teve tantos brasileiros na sua gloriosa história. Apesar disso, um dos nomes mais respeitados dos Gunners é o do volante Gilberto Silva, e ele foi titular no título invicto na Premier League em 2004 e sempre se destacou pela sua liderança. Gilberto também trilhou uma carreira bonita na seleção brasileira, fazendo parte de 3 Copas do Mundo e conquistando o pentacampeonato de 2002. O Atlético de Madrid é um dos clubes mais tradicionais do futebol espanhol. Depois de um período sem tanto protagonismo, os colchoneiros viveram um dos seus melhores momentos na década passada. Quem fez história nesse período foi o lateral esquerdo Felipe Luís. Entre 2010 e 2019, o brasileiro disputou 333 partidas e conquistou 7 títulos de expressão. Um dos jogadores brasileiros de maior sucesso num clube europeu foi Ronaldinho Gaúcho. Durante seu período na Catalunha, o craque encantou o mundo do futebol com lances de genialidade. Ele também ajudou o Barça a conquistar 2 títulos do Campeonato Espanhol e uma Liga dos Campeões em 2006. Nesse período, Ronaldinho também foi eleito 2 vezes o melhor jogador do mundo pela FIFA. Desde os anos 90, o Bayern de Munique aposta com frequência em muitos craques brasileiros. O atacante Giovanni Elber foi justamente um desses casos. O jogador foi contratado em 1997, logo após defender o Stuttgart. A passagem de Elber pelo clube bávaro foi marcada por muitos gols e conquistas nas principais competições nacionais e internacionais. Durante 15 temporadas, o zagueiro Luizão defendeu as cores do Benfica. Esse período foi suficiente para que ele se tornasse o terceiro jogador com mais partidas disputadas na história do clube. Luizão realizou 538 jogos e conquistou 21 títulos pelos encarnados. Depois que se aposentou em 2018, ele passou a integrar a parte diretiva da equipe. Outro defensor que atuou por muito tempo numa equipe europeia foi o lateral esquerdo Dedé. Ele foi revelado pelo Atlético Mineiro antes de fazer sucesso no Borussia Dortmund. Pelos aurinegros, Dedé atuou em 398 partidas e conquistou 2 títulos da Bundesliga. O atual campeão europeu Chelsea também teve jogadores brasileiros que se destacaram na sua história recente. No início da década passada, o volante Ramires foi contratado pelos Blues após uma boa temporada pelo Benfica. No clube londrino, ele participou diretamente do título da Liga dos Campeões de 2012, marcando um gol antológico na semifinal diante do Barcelona. Além dessa conquista, Ramires também foi campeão da Liga Europa, da Copa da Inglaterra, da Copa da Liga e da Premier League. Uma das maiores idolatrias envolvendo jogadores brasileiros no futebol europeu é a do meia Alex. Em 2004, o jogador foi negociado com o Fenerbahçe, onde permaneceria por 8 temporadas. Além dos títulos conquistados, Alex somou 344 partidas e anotou 172 gols. Em setembro de 2012, foi inaugurada uma estátua em homenagem ao craque, em frente ao estádio da equipe turca.
Na Turquia, outro clube de muita tradição é o Galatasaray. Logo depois que disputou a Copa do Mundo de 98, o goleiro Cláudio Taffarel defendeu a equipe por 3 temporadas. Nesse período, ele participou diretamente do título mais importante da história do clube, a Copa da UEFA de 2000. Taffarel também conquistou outras 2 Copas Nacionais, 2 Ligas Turcas e também uma Supercopa Europeia em cima do Real Madrid. Assim como Taffarel, Júlio César também defendeu o Brasil em 3 Copas do Mundo. O auge do goleiro foi nos seus anos de Internazionale, onde por muitas vezes era visto como um dos melhores da posição no futebol mundial. Júlio também ajudou a Inter a dominar o campeonato italiano, faturando a Série A por 5 vezes consecutivas. Além disso, ele também foi campeão da Champions em 2010, quando os italianos derrotaram o Bayern de Munique por 2-0 na decisão. O principal brasileiro que passou pela Juventus foi um dos maiores nomes do futebol italiano. O atacante José Altafini atuou pela equipe entre 72 a 76 e venceu 2 vezes a Liga Nacional. Além do clube de Turim, o jogador também fez história com as camisas do Napoli e do Milan anteriormente. Altafini também se destacou por defender 2 seleções diferentes em Copas do Mundo. Campeão mundial com o Brasil em 58, o artilheiro optou por atuar com a Itália no Mundial seguinte. No Liverpool, o grande destaque brasileiro ainda atua pelo clube. Roberto Firmino foi contratado em 2015 e participou de todas as conquistas recentes da equipe. O atacante foi campeão da Champions, do Mundial, da Supercopa da UEFA e também da inédita Premier League. Até esse momento, Firmino soma 292 jogos e 78 gols pelos Reds. No começo desse século, o meia Juninho pernambucano brilhou no campeonato francês. Jogando pelo Lyon, o brasileiro enfileirou uma sequência de títulos da Ligue 1 entre 2002 a 2008. Foram mais de 300 jogos disputados e 100 gols marcados. Muitos desses gols foram em cobranças de falta, especialidade do craque. O Manchester City passou a ser uma potência do futebol europeu, especialmente após a venda do clube aos árabes. Nessa última década, ninguém venceu mais títulos dentro da Inglaterra do que os Citizens. Uma das peças mais importantes do elenco foi, sem dúvidas, o volante Fernandinho. Ele já atuou em diversas posições dentro do campo e é frequentemente elogiado por Pep Guardiola. Do outro lado da cidade, nós temos o Manchester United. Apesar de ser um dos clubes mais tradicionais do futebol mundial, os Diabos Vermelhos não contaram com tantos brasileiros na sua história. Durante um dos períodos mais vitoriosos do clube, o volante Anderson foi muito utilizado pelo técnico Alex Ferguson. Entre 2007 e 2015, o brasileiro disputou 181 partidas pela equipe. No ano de 2007, o meia Kaká se tornou uma das grandes lendas do futebol do Milan. O brasileiro foi protagonista no título da Liga dos Campeões, realizando atuações de gala nas partidas decisivas. Depois de vencer o Mundial de Clubes em cima do Boca Juniors, Kaká também foi coroado como o melhor jogador do mundo pela FIFA. No final dos anos 80, o grande expoente do Napoli era Diego Maradona. Apesar disso, o argentino contava com muitos companheiros de qualidade na equipe. Um deles era o atacante Careca. O brasileiro naquela época era o camisa 9 da seleção e vinha de uma passagem de sucesso no São Paulo. Pelo clube italiano, Careca se manteve em alto nível, conquistando títulos importantes e marcando muitos gols. Pelo futebol português, foram inúmeros brasileiros que se destacaram. No Porto, por exemplo, um jogador que marcou seu nome na história foi o atacante Jardel. A média de gols do artilheiro foi impressionante. Em 175 partidas disputadas, Jardel balançou as redes em 170 oportunidades. Dentre os títulos mais importantes que conquistou pelos Dragões estão 3 Ligas Nacionais e 2 Taças de Portugal.
Muitos jogadores brasileiros também passaram pelo Paris Saint-Germain. Primeiramente, o meia Raí foi o grande ídolo da equipe nos anos 90, conquistando títulos de expressão. E já na fase rica do clube, Marquinhos e Thiago Silva formaram a dupla de zaga nessas últimas temporadas. Desde 2017, a estrela do elenco passou a ser o atacante Neymar. Com números expressivos, a tendência é que o craque amplie ainda mais a sua trajetória na França, especialmente após renovar com o clube até 2026. O PSV da Holanda teve 2 dos melhores atacantes brasileiros da história. Além de contar com Ronaldo Fenômeno logo após o Mundial de 94, o clube também foi a casa de Romário anteriormente. As 5 temporadas do Baixinho foram recheadas de gols e conquistas. Foram 6 títulos pela equipe, além de 128 gols marcados. Entre 97 e 2007, o lateral esquerdo Roberto Carlos defendeu o Real Madrid. Durante esse período, o brasileiro conquistou os principais títulos possíveis com os merengues e também estabeleceu recordes importantes. Ele foi o jogador estrangeiro com mais jogos disputados pelo Real. Roberto também foi eleito o segundo melhor jogador do mundo em 2002. A passagem de Paulo Roberto Falcão pela Roma foi de grande destaque. Ele foi decisivo para que a equipe italiana conquistasse o Scudetto em 1983, algo que não acontecia há mais de 40 anos. Falcão também foi vice-campeão europeu no ano seguinte e, por conta de sua técnica e liderança, acabou recebendo o apelido de Rei de Roma. O artilheiro Jardel reaparece nessa lista, dessa vez com a camisa do Sporting. Por mais que sua passagem pelo clube tenha durado apenas 2 anos, o atacante nunca será esquecido pelos torcedores dos Leões. Além de repetir o sucesso que teve no Porto, faturando o campeonato português, Jardel também conquistou a chuteira de ouro da UEFA. Pelo Sporting foram 62 jogos disputados e inacreditáveis 67 gols marcados. Outra equipe que cresceu consideravelmente nesses últimos anos foi o Tottenham. O clube inglês não teve tantos jogadores brasileiros na sua história, mas um deles acabou protagonizando um dos momentos mais emblemáticos da equipe. Durante a semifinal da Liga dos Campeões em 2019, Lucas Moura marcou 3 gols que classificaram o Tottenham a uma inédita final na competição. O brasileiro completou recentemente 150 jogos pelo clube londrino. Para não ficar um vídeo muito extenso, nós separamos uma tabela com brasileiros que tiveram sucesso em outras equipes importantes da Europa. Continue no Enciclopédia Futebol e assista ao nosso próximo vídeo. Te esperamos lá!